Capítulo 7. Roupa e não coração. Um tipo de justiça que não vem de Deus. Todos nós ajeitamos um pouquinho na hora de tirar fotos. Uma pose, um sorriso e pronto, momento registrado. Seja o culto, a festa ou o almoço, a foto servirá para nos lembrar de tal momento. No entanto, por mais que a fotografia nos lembre do evento, ela nunca dirá como realmente foi. Já vimos fotos de festas em que pessoas posaram com sorrisos e roupas bonitas, quando na verdade a celebração teve mais cara de um velório. Nesta época de redes sociais, como o Facebook, por exemplo, vemos pessoas posarem para fotografias em lugares tão lindos, cheios de tanta gente, e achamos tudo maravilhoso, quando tudo aquilo pode não passar de uma mera glamorização e distorção da real. Enquanto muitos se fotografam no palácio, o coração pode ser, na verdade, a imagem de um casebre. Relatam riquezas quando na realidade é miséria. Mostram sorrisos quando o interior está em lágrimas. Não se engane com multidões, beleza ou glamour, pois uma foto só mostra aparência e não coração. Estamos em uma sociedade de aparências, em que o externo é mais valorizado do que o interno, onde o que parece é mais vital do que o coração. Essa visão se estende ao mundo religioso. Na verdade, percebemos a religiosidade como uma forma de aparentar o que não é. Religiosos são maravilhosos nos cultos, mas péssimos dentro de casa. São astros do púlpito e figurantes no dia a dia. Eles vomitam santidade, mas nunca o aprovaram. Cultuam o culto, mas não fazem um culto. Eloquentes nas esquinas, mas silenciosos nos secretos. Você virá religiosos praticando algumas coisas corretas. Eles vão aos cultos, entregam seus dízimos e levantam suas mãos para adorar, mas o seu coração está distante de Deus. Sobre este povo, Jesus disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. O coração do religioso está longe de Deus, mas desejoso de agradar os olhos dos homens. Jesus ensinou a fazer as práticas corretas de forma mais secreta possível. Observe a preocupação dele para que essas atitudes não fossem feitas diante de homens. Guardai-vos guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6, 1, 2. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé e nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mateus 6:5. Quando jejuardes, não vos mostreis contritados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está no secreto, teu pai que vê no secreto te recompensará. Mateus 6, 16, 18. Os religiosos tocam trombetas, ficam nas esquinas e desfiguram o rosto para atrair a atenção dos homens à sua boa performance religiosa. Esmolas, oração e jejum não são para agradar a Deus, mas para serem mais populares na terra. O culto que a priori seria para Deus é voltado para a plateia que assiste. Por isso que Jesus manda os discípulos para o secreto, para ter certeza de que você não é um religioso. Faça o que é correto onde ninguém te vê. Talvez você não toque uma trombeta, mas ore um pouco mais alto quando tem alguém por perto. Pode ser que você não fique na esquina, mas usa hashtag orando para que todos saibam quanto você é espiritual. Em suas conversas, fala do sacrifício que tem feito para que todos admirem sua renúncia do Evangelho. Você pode perguntar, mas que mal isso tem? Bem, elogios virão e você pode se orgulhar do quanto é espiritual. Assim você se encherá da justiça própria que ocupa o espaço que estava reservado para a justiça que vem de Deus.
Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitem à justiça de Deus. Romanos 18:3. Os judeus praticavam a lei, faziam boas obras e assim procuraram estabelecer a sua própria justiça. Nos evangelhos, Jesus percebe que muitos fariseus e escribas faziam boas obras em público, recebendo assim a admiração do povo. Aos mesmos, Jesus declarou que veio para os doentes e não para os sãos. Não que eles eram sãos, pois o pecado afetou todo o homem, mas porque eles se achavam sãos, sua justiça própria baseada em suas obras os levou a acreditar que eles já eram achados quando na verdade estavam perdidos. Não se pode salvar quem acha que não está morrendo. Você não pode receber a justiça de Deus se estiver cheio da sua justiça própria. Por isso que a Bíblia opõe em vários textos fé e obras. Não porque elas sejam incompatíveis, afinal a fé deve produzir boas obras, mas porque elas são dois caminhos diferentes para a salvação. Não se pode receber pela fé a justiça que se busca pelo trabalho. Não se pode receber pela graça o que acho que mereço. Esse era o problema dos filhos mais velhos, da famosa parábola do do filho mais velho, da famosa parábola do filho pródigo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu: Pai, eis que há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes mataste-lhes o bezerro cevado. Lucas 15, 28, 30. Repare que ele menciona anos de trabalho e nenhuma transgressão a mandamento. Uau, esse menino merece. Na verdade, ele tem certeza que merece. Quantos anos de esforço para fazer um bom trabalho e de vigilância para não fazer nada errado? Mas repare também que ele não está nem aí para a alegria do pai e para a volta do seu irmão. Ele está focado em criticar o irmão que está recebendo uma festa que não merece, quando ele nunca recebeu nenhum bezerro cevado. Agora, a resposta do pai é assustadora. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15, 31. Tudo que o pai tinha era dele, porém, focado em sua performance, ele não desfrutava da graça. Já o filho pródigo focava na graça e não na sua performance. Estava na festa preparada pelo seu pai. Muitos hoje jejuam, oram e vão à igreja, mas não entendem por que não recebem as bênçãos. A verdade é que eles têm o que chamamos do espírito do mérito. Eles fazem por merecer, eles pagam preço. Se a bênção viesse a eles, seriam tomados de orgulho espiritual e não dariam sinceridade à glória de Deus. Por outro lado, tantos que ainda não têm performance adequada, mas que sinceramente estão querendo mudar a busca de Deus e recebem porque não estão baseados na graça, porque estão baseados na graça e bondade divina. Se receberem, saberão a quem dar a glória. Aqueles que estão focados em sua própria performance não conseguem enxergar a graça, mas existe algo que eles veem com clareza, o erro dos outros. A trave não os impede de ver o cisco. Quem não está na festa do seu irmão critica o pai que a deu. Quem não dança com Davi pela arca da aliança, o criticará da janela da religião. Quem não glorifica a Deus pelo milagre, chamará Jesus de chefe de demônios. Quem não valoriza a honra de um presente caro, trairá o seu próprio mestre. O religioso cria sua própria rotina forma de cultuar a Deus. Todos os que fazem diferente dele acabam sendo criticados. Muitas vezes, obcecado pelo erro dos outros, ele deixa de fazer o que está fazendo para observar e perseguir pessoas que estão fazendo coisas diferentes dele. Nessa obsessão, ele fica atento mais aos detalhes do que ao todo. Ele com mosquitos e engolem camelos. Torna-se assim rigoroso demais com as pessoas e que estão à sua volta. Quando esteve em carne e osso, Jesus fez questão de curar pessoas no sábado, mas em vez de aceitar a cura e celebrar com o curado, eles criticavam Jesus porque o dia era sagrado. Quem fez o sábado foi Deus, contudo isso nunca implicou que uma pessoa doente não pudesse ficar curada. Religiosos
valorizavam mais dias do que pessoas, mais a forma que o conteúdo, mais a letra do que o espírito. A tragédia do foco na aparência é que ele sempre vai conduzir à negligência da essência. Os religiosos guardavam o sábado, mas se esqueciam do seu propósito. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A religiosidade coloca rituais acima de pessoas. Uma das principais características do religioso é pensar que pode se relacionar com Deus ignorando o próximo. O apóstolo João afirma que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. 1 João 4,20. Ou seja, não existe relacionamento saudável com Deus sem relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Jesus disse que se tivéssemos algo contra alguém, deveríamos resolver antes e depois entregar a oferta. Ou seja, a oferta e o relacionamento com o próximo precisam estar conectados. Estamos cansados de ouvir pessoas que estão na igreja adorando, mas não falam com o próprio pai há 5 anos. Dizimistas que maltratam a própria esposa, pregadores que negligenciam os próprios filhos. Quando a fé cristã é considerada espiritual apenas por aquilo que fazemos para Deus, sem incluir as pessoas à nossa volta, ela é uma religião vã, impura e mentirosa. O apóstolo Tiago nos fala da religião pura e sem mácula que devemos ter. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 26, 27. O termo religião usado no grego é tereskia, que significa que se refere a uma expressão externa da crença. Religião é uma forma como expresso o que creio. O culto que presta à divindade em que acredito. Tiago nos diz que o jeito certo de expressar a minha crença constitui em refrear a língua, cuidar do necessitado e manter-se santo. Entre essas diretrizes, o apóstolo fala que nossa religião é voltada para o nosso Deus Pai. Essas duas conotações ao Senhor ensinam que a verdadeira religião não diz respeito a nós, ela é o fruto da nossa vida voltada para Deus e sua vontade. Não é como pensamos, mas como ele pensa. Contudo, esse Deus é o nosso Pai, o que nos fala de um relacionamento de filhos. Para isso, nunca teremos uma religião pura enquanto Deus não for chamado de Pai. Nosso culto e o jeito que expressamos nossa crença passa por uma relação de filiação e não ritualística. Não por cerimônias, mas por vida. Toda religião é vã. Quando não passa pela revelação de Deus como Pai, ela acaba sendo uma relação apenas de regras e não de amor. O religioso acaba fazendo as coisas mecanicamente, sem ouvir do Espírito Santo o que ele quer. Regras substituem direções quando não há relacionamento. Certa vez, Jesus foi interrogado acerca do jejum. Então vieram ter com eles os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Responderam-lhe Jesus: podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, e que lhe será tirado o noivo. Então hão de jejuar. Ninguém põe remendo no pano novo em vestido velho, porque semelhante remedo tira parte do vestido e faz maior a rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9, 14 e 17. Naquele período, o noivo estava na terra. O próprio Jesus estava andando com eles, e embora jejuar seja uma ação correta, esse não era o momento de jejuar. 3 anos os discípulos não jejuaram. Para a religiosidade, isso é um absurdo, mas essa foi a direção do Mestre para os seus discípulos. O dia de jejuar iria chegar quando ele deixasse essa terra. Religiosos não ouvem a Deus para discernir os tempos. Eles querem apedrejar quando é chegado o tempo de perdoar. Querem oferecer sacrifícios quando o sacrifício perfeito já foi oferecido pelo sumo sacerdote. Querem cultuar um templo de pedras quando havia um templo de carne e osso. O problema de não discernir os tempos é que não tomamos as ações corretas. Quando agimos fora
do tempo. É como colocar remendo do pano novo em uma veste velha ou um vinho novo em odre velho. Não conseguimos reter o que é de Deus usando práticas antigas em tempos novos. Não estamos com isso Não estamos com isso querendo relativizar ações corretas, porém, quando se anda com Deus, é preciso estar atentos às mudanças. O jejum sempre será uma prática correta, mas os discípulos não deviam jejuar quando o noivo estavam com eles, porque o seu foco deveria estar inteiramente voltado para o Mestre. Contudo, chegaria o tempo em que eles teriam de jejuar. Só porque uma prática é correta, isso não nos exime de buscar fazê-lo no tempo certo e com motivação correta. Forma, tempo e motivação correta não são os fortes do religioso. Ele só quer fazer. Para ter essa sensibilidade, é necessário que o cristão tenha intimidade com Deus, que viva como um filho. Muitas vezes, não há espaço para um relacionamento com Deus porque o religioso está muito atarefado com o ministério. Ele está tão atarefado com o reino que está se esquecendo do rei. Ele se distrai tanto com o trabalho que se irrita com as Marias que quer intimidade. Muitas vezes, no barulho do trabalho, não ouvimos um sussurro de Deus. Não paramos para ouvir porque, afinal de contas, temos muito a fazer. Temos aqui a receita para o fermento que produz insensíveis mecânicos. 2 medidas de trabalho sem nenhuma pitada de relacionamento. Religiosidade é quando o que se diz na igreja não se encontra com o que se vive no dia a dia. Quando pensamos mais no aplauso humano do que a aprovação celestial. Quando a rotina muda, mas o coração não. Quando deixamos pessoas sofrendo porque os nossos sábados são sagrados. Quando estamos atarefados com o reino e esquecidos do rei. Quando não nos sujeitamos à justiça que vem de Deus porque estamos cheios da justiça própria. Enfim, religiosidade é quando decidimos colocar roupa e não o coração do cristianismo.